Hoje, na nossa última noite da série Heróis Esquecidos, e hoje nós vamos falar sobre uma pessoa muito importante e muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos, Barnabé. Se você bem viu a nossa divulgação, hoje nós temos a proposta de trazer uma mensagem já voltada para o dia de amanhã, que é dia do amigo. Quantos aqui têm amigos Deus na sua vida? Podem levantar seu braço, levante seu braço. Você pode dar uma forte salva de palmas aos seus amigos, aqueles que estão ao teu lado, aqueles que caminham junto conosco, até mesmo nos momentos mais difíceis. Antes de nós iniciarmos propriamente a pregação, eu quero lembrar você que nós temos aqui toda terça-feira nosso grupo de louvor, nós temos a nossa programação diária no YouTube, e aos domingos nós temos a nossa tarde de louvor. Então, sempre começa às 2 horas, às 13h30 tem missa de louvor, missa de cura. Então, venha você, traga sua família, os seus amigos, nesse próximo domingo também. Em especial, nós queremos, assim como toda essa semana vai ser voltada para o dia de amanhã, para o dia do amigo, no domingo também nós vamos trazer toda uma proposta especial para os amigos. Nós queremos, se você vier, você vai poder dar um presente muito abençoado para o seu amigo, para as suas amigas, tá bom? Então venha junto conosco nesse domingo, exaltar e celebrar o nome de Jesus. Então, como eu disse, nós estamos na nossa última noite dessa série e Jesus ele tem trabalhado aos nossos corações. Nós começamos falando sobre Ana, depois nós falamos sobre Raabe, semana passada nós falamos sobre Matatias e hoje nós vamos falar sobre Barnabé. Lembrando que essa série, a proposta dela é justamente nós trazermos essas figuras que muitas vezes nós não conhecemos. Muitas vezes nós até já ouvimos falar, já lemos alguma coisa a respeito, já escutamos esse nome na palavra de Deus, mas não conhecemos a fundo a história dessa pessoa, não conhecemos de fato quem foi e o que fez na Bíblia. Então, pensando nisso, Jesus inspirava ao meu coração que nós pudéssemos meditar nessas pessoas, porque muitas vezes nós falamos sobre realidades tão distantes, muitas vezes nós falamos sobre pessoas que faziam grandes milagres, grandes curas, e isso é maravilhoso, mas muitas vezes nós pensamos, poxa, isso é tão distante da minha realidade, eu gostaria de viver isso, mas parece que eu sou tão frágil, parece que eu sou tão pecador, e isso está tão longe da minha vida. Pensando nisso, então, nós falamos sobre todas essas pessoas. Com certeza, se nós quiséssemos, nós poderíamos passar o ano todo falando sobre diversas pessoas que estão na palavra de Deus e fizeram grandes feitos. E que se hoje nós estamos aqui, foi porque lá atrás eles fizeram. Lá atrás eles se sacrificaram, lá atrás eles deram um pouquinho mais, para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos, para que hoje nós pudéssemos ter a palavra de Deus, para que hoje nós pudéssemos aqui louvar e adorar ao Senhor. E hoje então eu quero falar sobre Barnabé. As 3 figuras que nós falamos nos nossos últimos grupos eram do Antigo Testamento, e hoje eu quero trazer um homem do Novo Testamento, Barnabé. Se você não conhece ele é tido como uma das grandes figuras da igreja primitiva, no início da igreja. Lá logo que Jesus ele sobe aos céus, e ali começam os apóstolos a se estruturarem, a começar a evangelizar, a avançar entre as cidades, surge a pessoa de Barnabé, surge a figura de Barnabé. E por que eu quero nessa noite que nós possamos meditar a respeito da história de Barnabé? Porque, como eu disse, amanhã nós vamos celebrar o dia do amigo. E Barnabé, um dos grandes feitos, um dos grandes marcos na história de Barnabé, é o fato dele ser um grande amigo de Paulo. O famoso Paulo que certamente você conhece. Se hoje nós temos a palavra de Deus e nós temos inúmeros livros, é porque um dia lá atrás Paulo escreveu inúmeras cartas às comunidades, às igrejas que ele pastoreava. Então boa parte do Novo Testamento quem escreveu foi Paulo.
Paulo ele é tido como o maior evangelizador do mundo. Então, ele foi aquele que mais evangelizou, ele foi aquele que mais abriu igrejas. Entenda que abrir igreja é evangelizar, levar Jesus àquele lugar e ali estabelecer uma igreja. Não é que ele abriu uma igreja sua, ele perpetuava a igreja de Cristo, a mesma igreja que Jesus disse: tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Esta igreja, Paulo ele começa a levar aos povos pagãos, aos povos que estavam afastados. Então Paulo ele é uma grande figura do Novo Testamento. Por que eu estou falando de Paulo? Para que você possa entender a figura de Barnabé. Porque se hoje nós temos acesso a todas essas cartas, se hoje nós temos acesso a todos esses grandes feitos que Paulo fez durante toda a história da salvação, é porque lá atrás Barnabé entrou na história de Paulo. É porque lá atrás Barnabé foi amigo de Paulo. E é exatamente sobre isso, sobre esse dom, porque lembra que nós estamos falando sobre heróis esquecidos. Heróis são aqueles que têm seus superpoderes, que não são pessoas comuns, eles se sobressaem. E eu, durante toda essa série, quis ressaltar como na Ana, a mãe de Samuel, esse dom de poder ser mãe e de ali, na maternidade, gerar um grande profeta, um grande homem de Deus. Na nossa segunda noite eu quis trazer Raabe, falando do poder da intercessão, de poder de fato orar pelas pessoas. Mesmo quando muitas vezes nós estamos num caminho sem saída, é aí que nós precisamos buscar a Deus e começarmos a orar. Semana passada nós falamos sobre a importância de uma família, de um homem que se posiciona e assim, não só ele, mas toda a sua casa, toda a sua descendência, a partir da decisão que ele tomou, se salva. E hoje então eu quero falar sobre Barnabé, esse homem que fez inúmeras coisas, inúmeros feitos, mas nessa noite eu quero conversar com você sobre a amizade de Barnabé. A amizade de Barnabé. E para que nós possamos adentrar já nesse tema, é preciso ressaltar a importância da amizade. A amizade é tão importante que o próprio Jesus, ele nos diz em João 15:15, não vos chamo servo, mas vos chamo amigo. É um título que o próprio Deus, quando te vê, quando olha ali as suas necessidades no teu dia a dia, toda vez que o próprio Cristo olha para ti, ele já diz: não te chamo mais servo, não te chamo mais escravo, não te chamo funcionário, não te chamo alguém distante, mas eu te chamo amigo. É um título que o próprio Deus, ele deu a ti. É um título que o próprio Deus, ele chama, é um apelido, um nome carinhoso que o próprio Deus, toda vez que te vê, te chama dessa forma. E todos nós buscamos a amizade. Em diferentes áreas da nossa vida, todos nós buscamos a amizade. Nós buscamos a amizade dentro do nosso relacionamento. Quando nós vamos namorar, noivar, casar, nós buscamos ali dentro um parceiro, um amigo. Você não quer simplesmente alguém para dividir as contas. Isso faz parte, mas o objetivo não é esse. Você não quer simplesmente alguém para poder dormir ao teu lado. Isso faz parte, mas não é o objetivo. Aquilo que mais nós buscamos é a amizade em todos os nossos relacionamentos. Sejam eles que foram de alguma forma impostos, como por exemplo os nossos pais. Nós não escolhemos os nossos pais, mas como é prazeroso quando nós podemos falar: ele não é simplesmente meu pai, ele é realmente meu amigo. Ela não é simplesmente a minha mãe, ela é realmente uma amiga. Ou ele não é simplesmente o meu irmão, ele é realmente um amigo. Existe até aquela frase que a gente fala, né? Amigo é a família que a gente escolhe. Porque de fato é isso, nós buscamos a amizade, até mesmo dentro do nosso meio, do nosso trabalho. Nós não queremos simplesmente colegas. Como é bom quando nós podemos, naquele ambiente, estabelecer amizade, uma amizade verdadeira. Como o nosso dia, até mesmo o nosso trabalho, que muitas vezes pode ser maçante, pelas pessoas que nós estamos rodeadas, ele vai ficando leve, ele passa.
Você entra e parece que as horas correm e já chegou o final do dia. Porque nós buscamos a amizade. Em todos os nossos relacionamentos, nós buscamos a amizade. E é algo que eleva a nossa relação para um alto nível. Eleva a nossa relação. Porque você... É isso que eu quero deixar bem claro. Quando nós somos amigos de alguém, como que aquela pessoa se torna mais importante? Porque inúmeras vezes nós vamos relatar, não, ele não é simplesmente um colega, ele é meu amigo. Ele não é simplesmente o meu esposo, a minha esposa. Ele é meu amigo, minha amiga. Ele é meu parceiro. Dos grandes adjetivos que nós podemos dar, um dos mais belos adjetivos que nós podemos dar a alguém, é amigo. É amigo. E é exemplo disso, entendendo tudo isso, eu quero que eu e você hoje possamos de fato meditar sobre a história de Barnabé. Porque ele nos ensina sobre amizade. Além de outras inúmeras coisas, mas nessa noite eu quero que nós possamos voltar toda a nossa atenção a esse aspecto, a amizade. A amizade. Sabe como é bom quando nós temos de fato amigos a quem contar. Parece que a dor, ela fica mais leve porque você divide. E até mesmo as alegrias, parece que você fica mais feliz, parece que multiplica, porque você simplesmente não está passando aquilo sozinho, mas tem pessoas que vibram contigo, que são amigos. Então, como amizade durante toda a nossa vida, das mais tenras idades, até o fim da nossa vida, nós vamos buscar isso. Amigos, companheiros, aqueles que caminham ao nosso lado, aqueles que estão junto conosco, amigos. E Barnabé foi esse homem que foi amigo. Ele não simplesmente foi um conhecido de Paulo. Claro que, entenda que Barnabé ele foi amigo de diversas pessoas, mas nessa noite eu quero que nós possamos ter um olhar exclusivo sobre a amizade de Barnabé e Paulo. E a respeito, e adentrando nessa história, nós possamos também aprender lições sobre a nossa vida, sobre as nossas amizades, de como nós devemos buscar essas amizades. Então hoje eu quero que você possa, junto comigo, olhando a história de Barnabé, entender como nós buscamos amigos em Deus, e como nós nos tornamos amigos em Deus. Porque mais do que simplesmente ser amigo é bom, quando nós encontramos um amigo de Deus, que antes de ser nosso amigo, é aquele amigo que nos leva para Deus, é muito melhor. É muito melhor. Então nessa noite, eu quero que nós possamos tocar essa realidade. Amigos em Deus. Amigos em Deus. E o primeiro ponto que nós precisamos entender e refletir sobre essa história é que Barnabé, quando ele vê Paulo, quando ele conhece Paulo, ele o acolhe. Barnabé acolhe Paulo. Você não precisa pegar essa palavra, eu vou ler aqui para ti. Mas Atos capítulo 9, versículo 26, vai nos dizer o seguinte. Não precisa abrir tua Bíblia, só preste bem atenção. Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé o tomou consigo. Nós vamos continuar lendo depois, mas vamos até aqui por enquanto. É importante lembrar que Paulo, antes ele era Saulo, aquele que era o perseguidor de cristãos, aquele que matava as pessoas por se dizerem seguidoras de Cristo. Até que em certo momento Saulo estava indo para Damasco, e naquela região ele tinha carta branca para poder prender todos aqueles que se diziam cristãos, porque isso era tido como crime na época. Se você era cristão, você era criminoso e poderia ser preso e até mesmo assassinado por isso, se você não negasse a sua fé.
Então Saulo está indo em direção a Damasco, e de repente, em certo momento, uma forte luz, como que o cega. Não sei se você já teve essa experiência de levar uma forte luz no olho, assim, que você parece que para de enxergar. Essa foi a experiência que Saulo teve. E no meio dessa luz, ele escuta uma voz, ele vê Jesus, ele escuta uma voz dizendo: Saulo, por que me persegues? Ele fica cego daqui. Ele fica cego. E ele vai para Damasco. Em Damasco, um homem chamado Ananias recebe uma palavra de Deus e diz: olha, sai da tua casa, dobra na seguinte rua, e na casa tal, vai estar lá Saulo. Você vai orar por ele, você vai restituir a ele a visão, depois vai o batizar, ele vai se converter. Ananias fica com medo, porque imagina, você sendo cristão, sabe que um dos maiores, se não o maior assassino de cristãos está ali, e você tem a missão, você tem o dever de ir ao encontro dele. Mas ele, cheio da coragem que o Espírito nos dá, a coragem que o próprio Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá, ele vai e encontra Saulo, reza por Saulo, ele fica curado da sua visão. Ananias batiza Saulo, ele deixa de ser Saulo e se torna Paulo, ele deixa de ser perseguidor e assassino de cristãos para ser, de fato, um pregador da Boa Nova, um pregador do Evangelho de Jesus. Então esse homem, mas imagina, a fama de Saulo, a fama de Paulo, ela chegava antes dele. Ele nem tinha chegado em Damasco, mas os cristãos que lá estavam sabiam que ele estava por chegar e por isso precisavam tomar cuidado, porque se ele os encontrassem, eles seriam mortos, eles seriam presos. Então antes dele chegar no lugar, a fama dele já chegava. A fama de assassino, a fama de perseguidor de cristão já chegava. Mas agora ele não é mais Saulo, ele é Paulo, ele se converteu. Mas agora, até de fato comprovar que ele não é mais perseguidor de cristãos, demora. Imagina você na pele de qualquer cristão da época. Você antes escuta falar de um homem que mata cristãos, que persegue os cristãos, que prende os cristãos. E aí de repente chega a notícia que esse mesmo agora não é mais perseguidor e é pregador do Evangelho. Você vai demorar um tempo até de fato aceitar isso. E tudo bem, pode até aceitar, mas se você sabe que essa pessoa vai estar lá, você vai pensar: será que eu vou? Será que eu não vou? Imagina naquela época. Imagina naquela época, onde de fato aquilo que era falado, aquilo que era propagado, se demorava muito mais tempo para se perpetuar. Hoje nós temos acesso às notícias, acesso aos acontecimentos muito mais fáceis. Naquela época, até de fato todos aqueles que antes sabiam que ele era perseguidor de cristãos, até todos eles ficarem cientes que ele era agora um pregador do Evangelho, demorou muito tempo. Então Paulo, ele quer se aproximar dos apóstolos, aquele que antes ele perseguia para matar, porque antes do acontecimento de Saulo se converter, ele assassina, ele estava no assassinato de Estevão. Estevão era um grande líder da época, um grande líder, e por não negar a fé, por ser seguidor de Cristo, então ele sofre, ele é assassinado, ele é apedrejado em praça pública por ser seguidor de Cristo. E Saulo estava nesse assassinato. Então os apóstolos sabiam de tudo isso. E de repente, esse tal de Paulo se aproxima dos apóstolos e quer conversar com eles. Imagina, aquele que talvez há um mês atrás estava procurando eles para assassinar, agora está procurando eles para conversar. Claro que a gente fica com o pé atrás, é claro que a gente fica em dúvida. E aí entra a figura de Barnabé. Porque todos os apóstolos que estavam ali estavam com medo, estavam tremendo, porque eles sabiam que existia risco de vida aquele encontro. Mas Barnabé, ele dá o passo adiante, ele vai ao encontro de Paulo, ele acolhe Paulo. Mesmo sabendo que ele poderia ser machucado, mesmo sabendo de tudo aquilo que Paulo tinha feito,
mesmo sabendo da vida antiga dele. Mas Barnabé, ele se aproxima, ele vai ao encontro. E é justamente esse é o primeiro ponto que nós precisamos nessa noite buscar como amigos. Porque amigo é aquele que vai ao encontro. Amigo é aquele que, mesmo sabendo das fragilidades, mesmo sabendo dos erros do outro, se aproxima. É isso que de fato faz a amizade. Porque quando você está com a pessoa porque ela faz coisas boas, porque ela é uma boa pessoa, porque ela te favorece em alguma coisa, isso pode ser negócio, isso pode ser colega, pode ser qualquer coisa, mas isso não é amizade em si. Porque você está com a pessoa por aquilo que ela está te oferecendo. E a partir do momento que ela parar de te oferecer aquilo, você vai virar as costas e vai buscar aquele resultado, vai buscar aquela atitude, vai buscar aquela condição em outras pessoas. Então o primeiro passo da amizade que nós precisamos buscar é esse acolher, é esse ser próximo. Assim como Barnabé foi com Paulo. Porque Barnabé, ele sabia, de novo, repito, ele sabia todos os erros que Paulo tinha cometido antes. Ele sabia todos os pecados de Paulo. Mas ainda assim, ele quis ser amigo, se aproximou. Porque naquele homem ele percebeu que existia um homem bom. Ele percebeu que ali existia vontade de mudança. E esse é o nosso primeiro passo que nós precisamos buscar em amigos. E precisamos também, da mesma forma, buscarmos ser para os outros. Esse que vai ao encontro, esse que busca, esse que acolhe. Como é bom quando nós somos acolhidos por alguém. Sabe, porque antes eu estava dizendo que quando nós estamos ali cheios de fardos, cheios de dificuldades, como é bom quando nós podemos nos aproximar de alguém, e a pessoa não precisa nem necessariamente ajudar de forma direta, mas só o fato dela estar contigo, só o fato dela estar ao teu lado, parece que já alivia 50% do fardo. A pessoa não fez nada, talvez a pessoa nem falou nada, só você falou, mas só o fato de ter alguém ao teu lado, nossa, como isso muda toda a situação. Como isso muda toda a adversidade. Quando você sabe que você não está sozinho. Quando você sabe que ao teu lado tem pessoas que, mesmo você falhando, mesmo você errando, vão estar ali ao teu lado te sustentando. Vão estar ali ao teu lado sendo amigos. E continua a passagem dizendo: então Barnabé tomou-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto no caminho o Senhor, que falara com ele na cidade de Damasco. Ele havia pregado corajosamente no nome de Jesus. E vai nos continuar a passagem dizendo: daí em diante Saulo permanecia com eles em Jerusalém e pregava corajosamente no nome de Jesus. Então Barnabé, ele acolhe Paulo, e certamente nesse momento Paulo começa a contar a história. Não imagine que simplesmente Barnabé chegou, pegou ele e levou para os apóstolos. Não, Barnabé sentou com ele, escutou aquilo que de fato Paulo tinha a dizer, escutou a experiência que Paulo teve com Jesus, e a partir disso o levou. A partir desse momento o levou para conversar com os outros apóstolos. Mas antes, ele precisou sentar, se aproximar, conversar. E o segundo ponto que nós aprendemos com Barnabé nessa noite é o acreditar. Porque ele poderia muito bem ter se aproximado de Barnabé. Barnabé poderia ter muito bem se aproximado de Paulo e simplesmente ter escutado e dizer: ah, muito bom, ótimo, mas vai para lá. Mas Barnabé escutou Paulo com atenção. E aquilo que Paulo falava a ele, Barnabé estava acreditando. Um dos pontos mais importantes dentro de uma amizade é a confiança que nós temos. É a capacidade de acreditarmos uns nos outros. Mesmo sabendo que a pessoa vai cometer erros. Mesmo sabendo que a pessoa muitas vezes pode nos machucar.
Mas amizade é isso, é você confiar na outra pessoa. É você confiar, mesmo sabendo que ela pode te machucar, mesmo sabendo que ela pode cometer erros. Mas você é amigo, você confia, você acredita na outra pessoa. Você acredita que é capaz, mesmo que ela já tenha errado, você acredita que ela é capaz de ser diferente. Você acredita que ela é capaz de mudar. Porque Barnabé escutou a história de Paulo e ele poderia simplesmente ter dito: ok, isso foi muito bonito, mas eu não acredito em nada disso. Nós podemos muito bem, nos nossos ciclos de amizade, acolhermos as pessoas, até escutarmos as suas histórias e falarmos: ok, muito bem, mas eu não quero acreditar nisso, segue a tua vida para lá. Mas Barnabé não. Barnabé, ele se aproximou, ele escutou, ele acreditou e ele permaneceu ao lado de Paulo. Ele permaneceu. Um dos grandes critérios na amizade é permanecer. Permanecer. É aquela pessoa que você sabe que você pode contar tudo, que você pode cometer o pior erro, e ela vai continuar do teu lado. Ela vai continuar ali, te dando forças. Vai continuar ali, não dizendo: ah, deixa isso para lá. Não, ela vai dizer: não, você consegue ser diferente. Eu vou te ajudar, você consegue mudar de vida. Você não vai mais cometer esse erro. Você vai ser diferente daqui para frente. E é justamente esse é o ponto que Barnabé chegou com Paulo. Ele acolhe Paulo, ele escuta Paulo, ele acredita em Paulo, ele permanece ao lado de Paulo. Porque ele poderia muito bem ter dito: ok, a sua história é muito bela, mas segue a tua vida para lá e a gente segue a nossa vida para cá. Não, ele disse: Paulo, eu acredito em ti, eu confio em ti, então vem caminhar conosco, vem caminhar perto de mim, vem na minha casa, senta comigo à mesa, porque assim como eu estou te conhecendo, eu quero que tu me conheças. Eu quero que tu conheça as minhas fragilidades. Eu quero que tu conheça as minhas vitórias. Eu quero que tu conheça as minhas imperfeições. Eu quero ser teu amigo. Eu quero caminhar contigo. E Barnabé faz tudo isso com Paulo. E nesse momento, ele leva então Paulo até os apóstolos. E detalhe, ele arrisca toda a sua credibilidade com os apóstolos. Porque imagina, ele poderia muito bem estar sendo enganado por Paulo. Poderia. Assim como infelizmente muitas vezes eu e você já fomos enganados por tantas pessoas. Pessoas que se aproximaram, pessoas que nós escutamos, nós acreditamos, nós permanecemos ao lado, mas em algum momento viraram as costas. Em algum momento nos traíram. Claro que nós estamos aqui para falar bem da amizade, mas nós sabemos que durante a nossa história, infelizmente, pessoas dessa forma passarão pela nossa vida. Pessoas que nós acreditamos, que nós pensamos que eram os nossos maiores e melhores amigos. E quando nós precisávamos, nos apunhalaram nas costas. Quando nós precisávamos, não estavam ali para estender a mão. Como é difícil quando isso acontece. Como é difícil. Mas a amizade é isso, é você arriscar tudo. É você se entregar por inteiro a outra pessoa, mesmo sabendo que ela pode depois te trair. Porque Barnabé fez assim. Ele apostou, ele tinha ali seus créditos com os apóstolos. Ele era um homem respeitado. Talvez você não saiba, mas o nome de Barnabé, na verdade, era José. Era José o nome de Barnabé. E Barnabé foi como que um título, como que um apelido, como que era como os apóstolos se referiam a ele, porque Barnabé quer dizer filho da consolação. Então ele era um homem muito querido entre o meio dos apóstolos, dos discípulos, dos seguidores de Cristo. Ele era um homem querido e por isso ele deixou de ser José para ser Barnabé,
filho da consolação, filho da exultação, de tão querido que ele era por eles. Ele era um homem que fez grandes coisas, cometeu grandes bens. Atos dos Apóstolos vai nos contar que certo dia, José, antes e agora Barnabé, ele vende dos seus terrenos, uma das suas terras, e ele pega todo o valor desse terreno e deposita aos pés dos apóstolos, porque ele diz: eu não preciso disso, eu quero dar para aqueles que mais precisam, para as viúvas, para o órfão, para o necessitado. Então ele era um homem muito respeitado, ele era um homem que já era conhecido por fazer o bem, ele era um homem que já era conhecido por estar de acordo no caminho de Deus, e ele arrisca toda essa credibilidade que ele tem, por um homem que ele tinha conhecido há pouco tempo. Ele arrisca toda a credibilidade que ele tem por um homem que ele conheceu há pouco tempo. Ele coloca em prova tudo isso. E ele leva então Paulo até os apóstolos. E graças a Deus, essa não é uma história que nós conhecemos, infelizmente, de amigos que se traíram, de amigos que se abandonaram, não. Essa é uma história que deu certo. Barnabé apostou em Paulo e ele retribuiu. A aposta de Barnabé ela foi tanto quanto a entrega de Paulo. Assim como Barnabé apostou em Paulo, depois Paulo ele frutificou, evangelizando inúmeras pessoas, abrindo inúmeras igrejas, escrevendo inúmeras cartas que até hoje nós temos acesso e até hoje tocam o nosso coração. Não sei se você já teve essa experiência, mas o encontro, a Bíblia, o encontro com a palavra de Deus, ela é sublime, é magnífico, porque você lê a palavra, hoje você lê um pedaço e amanhã você pode ler exatamente o mesmo texto e parece que ele vai te falar coisas novas, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra viva. E hoje nós temos acesso a tudo isso porque lá atrás Paulo escreveu. E antes ainda, porque Barnabé apostou em Paulo. Porque Barnabé apostou na amizade de Paulo. Porque no momento que Paulo chega para conversar com os apóstolos e todos eles ficam com medo, Barnabé poderia muito bem, assim como os outros apóstolos, assim como os outros discípulos, dizer: não, eu não quero seguir essa pessoa, eu não vou conversar com ele. Imagina, ele oferece risco de vida, não vou. E hoje nós não teríamos, possivelmente hoje nós não teríamos acesso a inúmeras cartas, hoje e possivelmente nós não teríamos acesso a inúmeros países que foram evangelizados por Paulo. E lá atrás, só foi possível porque Barnabé o acolheu, porque Barnabé se aproximou de Paulo e escutou a sua história. Barnabé se fez próximo, se fez amigo. Se fez amigo. E na amizade entre Paulo e Barnabé, assim como nas nossas amizades hoje, normais, nem tudo são rosas. Eles tiveram grandes problemas. Me atrevo a dizer que a pessoa que diz ser amigo e nunca discutiu com o seu amigo não vive uma amizade verdadeira. Porque as discussões acontecem. Os desentendimentos acontecem. Sabe por que acontecem? Porque você é verdadeiro. E você se deixa mostrar os seus erros, as suas falhas. Assim como o outro deixa mostrar os seus erros, as suas falhas. Agora, se está tudo bem, é porque alguém ali está mascarando. Porque em algum momento você vai errar. Em algum momento o seu amigo vai errar. Em algum momento alguém vai errar nessa história. E quando errar, vai ter atrito, vai ter problema, vai ter discussão. É normal. E da mesma forma aconteceu com Paulo e Barnabé. Da mesma forma. E nós temos dois relatos na Bíblia. Não é na história ou que contaram. Não, está escrito na palavra de Deus. Dois momentos onde eles tiveram uma briga feia. Não é só o que um chegou atrasado e aí o outro ficou bravo. Não, eles realmente discutiram feio. Certo momento, como eu disse, Paulo, ele era
ele era conhecido por ser o evangelizador dos pagãos. Pagãos eram aqueles que eram mais distantes, aqueles que moravam mais à margem da sociedade. Esses eram os pagãos. E Paulo, ele era o evangelizador dos pagãos. Existiam aqueles que eram judeus e se tornaram cristãos, e existiam aqueles que serviam a outros espíritos, às outras entidades, que moravam mais à margem, que moravam ali, eram chamados de pagãos. E Paulo, ele evangelizava eles, aqueles que eram mais perdidos. Imagina hoje aqueles que são mais perdidos, aqueles que são mais afastados da igreja, aqueles que são mais distantes de Deus. Esse era a pessoa que Paulo evangelizava. Esse era. Em certo momento começa uma briga federal entre os apóstolos. Olha, foi uma briga feia mesmo. Porque existiam judeus que se converteram e se tornaram cristãos. Mas esses judeus, eles acreditavam que somente eles poderiam de fato se converter e se tornar cristão. Que um pagão, aquele que estava mais distante, não poderia. Somente aquele que era judeu poderia se converter. E se um pagão quisesse se converter ao cristianismo, ele precisava como que ter todas as práticas do Antigo Testamento, do judaísmo. Ele precisava sofrer em circuncisão. Ele precisava guardar como que ali o sábado. Ele precisava ter várias práticas do judaísmo. Várias práticas. Existia um grupo de pessoas assim. E aí começa uma treta, uma briga federal entre Paulo e Pedro. E Barnabé depois entra nessa história. Porque Paulo vai dizer, Paulo, ele era o evangelizador dos pagãos, então ele diz, não, todos nós podemos e devemos nos aproximar de Deus. Jesus, ele veio para ao encontro dos pecadores, então ele não veio só para os judeus, ele veio para aqueles que estavam mais perdidos, mais afastados, aqueles que eram pagãos. E aí Pedro, em certo momento, o Papa, em certo momento, ele, quando estava com os pagãos, ele falava, não, é isso aí, os pagãos, eles devem se converter, eles devem ter acesso, e não precisam ter as mesmas práticas que os judeus, não precisam como que sofrer a circuncisão, não precisam as antigas práticas. Mas quando Pedro estava com os judeus, ele falava, não, realmente os pagãos não podem se converter. Realmente, somente aqueles que podem ser de Deus, aqueles que podem ser cristãos, são os judeus. Pedro, ele entra nessa crise, e ele começa a ser, infelizmente, duas caras. Quando ele estava com os judeus, eles falavam que somente judeus poderiam se converter. E ali guardar todas as práticas. Quando eles estavam com os pagãos, eles diziam, não, é isso aí, os pagãos, eles podem se converter. E Paulo era difícil, ele fica sabendo disso tudo. E ele escreve furioso. Porque ele começa a dizer, hipócritas, ontem estavam aqui almoçando com os pagãos. E agora, porque chega Tiago com os judeus aqui, vocês querem dizer que os pagãos não podem ser seguidores de Cristo? Hipócritas. E ele vai terminar a frase dizendo, até mesmo Barnabé se deixou contaminar por essa ideologia. Então ele estava ali com uma briga federal com Pedro, e o seu melhor amigo Barnabé comete o mesmo erro. Senta à mesa com os pecadores, com os pagãos, e diz que eles devem se converter e buscar o catolicismo, buscar o cristianismo, e não precisava das antigas práticas. Mas quando chega os judeus, eles falam, não, realmente, quem são os verdadeiros cristãos são os judeus, somente os judeus podem se converter, e somente os judeus, eles devem continuar com as práticas, e somente eles vão ter acesso a Deus. Então, assim como na nossa vida, nós temos discussões, nós temos momentos de atrito, nós temos momentos de conflito com os nossos amigos. Paulo e Barnabé também tiveram.
Paulo e Barnabé também tiveram. Em outro momento, em Atos, esse que eu acabei de falar sobre judeus, se você depois quiser ver, vai estar em Gálatas 2. Em Atos 15, vai acontecer o seguinte: Paulo ele ia para uma missão, e Barnabé lhe disse para Paulo: leva contigo João Marcos. E Paulo disse: eu não vou levar ele comigo. Só que Barnabé ele fica muito chateado com aquilo, porque de fato ele queria que ele levasse João Marcos, porque ele confiava em João Marcos, ele era próximo de João Marcos. Ele disse: leva contigo João Marcos. E Paulo disse: não, esse eu não vou levar. Quem eu vou levar na viagem comigo é outro, não vai ser João Marcos. E aí Barnabé diz assim: tu não vai levar João Marcos? Então tá bom, eu vou levar ele. E eles começam ali numa discussão. Assim como nós, muitas vezes, nas nossas amizades acontecer. Quantas vezes nós chegamos muito entusiasmados para os nossos amigos e falamos: tal, aconteceu tal e tal coisa, e a pessoa diz, nem nos dá tanta atenção. E ali gera um conflito. Ou você diz: olha, eu acredito que é desse jeito, e a pessoa diz: não, tem que ser do outro. Tem que ser diferente. Ou você está fazendo alguma coisa e seu amigo diz: olha fulano, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Aí você fica furioso. Quem ele acha que é para ficar me corrigindo? Quem ele acha que é para apontar o dedo na minha cara e falar que eu estou errado? Da mesma forma, Paulo e Barnabé passaram por isso. Por momentos de conflito, por momentos de aflição, por momentos onde eles discordaram. E sabe, depois lá na frente, em uma das vezes que Paulo ele é preso, ele é preso junto com quem? João Marcos. Aquele que antes ele não quis levar com ele, agora estava junto, preso com ele. E uma das cartas ele recomenda João Marcos. Aquele que antes ele não queria para estar junto com ele, ele começa a recomendar, dizendo: não, realmente ele é homem de Deus. Ele voltou atrás. O importante nós, quando estamos em um relacionamento, em um vínculo de amizade, nós reconhecemos: poxa, realmente, eu acreditava diferente, mas agora eu vi, tu está certo. Nós reconhecemos que nós erramos, nós reconhecemos que nós falhamos. E uma das belezas da amizade é isso, é estar firme. Quando nós temos de fato uma amizade firme na rocha, ela está preparada para sofrer tribulações, para passar por conflitos. Porque você pode, discutir um mais feio com aquela pessoa, mas isso não faz com que ela deixe de ser teu amigo, tua amiga. Não sei se você já passou por essa experiência. Você pode estar brabo com a pessoa, mas vem alguém falar dela para ti, você vira um bicho. Não, meu amigo ninguém fala. Eu posso falar mal dele, eu posso dizer os defeitos que ele tem, mas fulano querer falar mal do meu amigo, eu não aceito. Porque é isso, a amizade é isso, é mesmo no conflito, é mesmo na divergência, é mesmo na tribulação, nós estamos juntos. Mesmo não concordando, nós estamos juntos. Mesmo muitas vezes discutindo, nós estamos juntos. Quando nós temos isso de fato na nossa amizade, é importantíssimo, é importantíssimo. E como eu disse em Atos, então, Barnabé e Paulo, eles estavam sempre juntos, mas em certo momento eles estavam em oração e o Espírito Santo de Deus disse que eles deveriam se separar. Isso você pode ler depois em Atos 13. Eles estavam em certo momento orando, jejuando, e eles escutaram do coração de Deus falando que deveria Barnabé ir para um lado, Paulo para o outro lado. E esse é um dos últimos pontos que eu quero na história de Barnabé e Paulo,
que nós possamos meditar aqui. Porque de fato a amizade é quando nós, até mesmo quando nós não podemos nos ver todos os dias, quando nós não podemos nos ver com muita frequência, mas quando você encontra aquela pessoa, mesmo depois de anos, parece que só passou um dia, porque o relacionamento é o mesmo, a amizade é a mesma, tudo é o mesmo, porque a amizade de fato é verdadeira. E que nem mesmo a distância física, nem mesmo os anos sem se falar, diminuiu isso. E sabe, quando nós temos a nossa amizade em Deus, nós provamos muito disso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: os amigos de Deus sempre se encontram no meio do caminho. Sempre se encontram. Aquela pessoa que talvez você pensa, nossa, nem lembrava mais como é que será que está fulano. Se você for amigo de Deus, se essa pessoa for amigo de Deus, se a amizade de vocês for uma amizade sadia, uma amizade em Deus, em algum momento, no meio do trajeto, vocês vão se encontrar. Porque os amigos de Deus, em algum momento, no meio do trajeto, se encontram. E assim como Paulo e Barnabé, mesmo distantes, tinham um só coração. Tinham um só coração, um só espírito. Mesmo discutindo, mesmo não concordando em todos os pontos, mesmo estando distante fisicamente, mesmo não se falando por muito tempo, porque imagina, hoje nós temos a facilidade de você pegar o telefone, mandar uma mensagem, fazer uma ligação, e você tem acesso à pessoa. A pessoa pode morar do outro lado da rua, pode morar do outro lado do mundo, você consegue manter o contato bem rápido. Agora imagina isso lá atrás. Hoje você quer saber como está o seu amigo, você entra no Facebook, você entra no Instagram, pesquisa o nome dele, você sabe exatamente como ele está. Imagina lá atrás. Paulo e Barnabé, eles saíram e não sabiam se talvez aquele era o último encontro que eles teriam. Porque, como eu disse, naquela época, ser seguidor de Cristo era crime. Eles poderiam ser presos, como muitas vezes foram. Poderiam ser assassinados. Então, no momento que eles se separaram, no momento que cada um foi fazer a sua missão, aquele poderia ser o último encontro deles. Aquele poderia ser o último encontro deles. Mas isso em nenhum momento abalou a amizade dos dois. Porque eles sabiam que era vontade de Deus. Eles sabiam que era querer de Deus para aquela pessoa naquele momento, aquela missão. Como é importante nós podermos, assim como Paulo e Barnabé, apoiarmos os nossos amigos. Até mesmo quando a missão é longe da gente. Até mesmo quando a nossa amizade, o nosso relacionamento ali diário, de encontro, de convívio, vai diminuir. Porque você tem que dizer, meu amigo, minha amiga, isso é o que o teu coração quer. É o que Deus quer para ti. Tu vai ser mais feliz assim? Que bom, porque eu também vou estar. E ainda que a gente se relacionasse todos os dias, ainda que a gente se visse várias vezes, eu não estaria feliz se tu estivesse aqui comigo. Porque eu sei que tu não estaria sendo feliz. Prefiro que tu vá. Prefiro que a gente se afaste fisicamente. Porque o meu maior desejo não é que tu estejas comigo, mas é que tu sejas feliz. Sabe, ser amigo é isso, é desejar a felicidade acima de qualquer coisa. Mesmo que isso custe muitas vezes o convívio de vocês. É ser amigo. É ser amiga. E sabe, nessa noite, a exemplo da história de Paulo e Barnabé, a exemplo da amizade de Barnabé para com Paulo, Jesus, ele quer trazer cura aos nossos corações. Jesus quer trazer cura às nossas histórias. Porque nós sabemos que quem mais nos fere são aqueles que mais estão próximos. São aqueles que mais nós confiamos. São aqueles que mais nós abrimos a nossa vida. Esses são aqueles que têm o poder de mais nos ferir. E aquele que muitas vezes
era para ser o nosso amigo, aquele que muitas vezes era para estar ao nosso lado, aquele que muitas vezes era para estar sendo sustento, foi o primeiro a nos virar as costas, infelizmente. Infelizmente, nós sabemos de inúmeras pessoas que têm muitas frustrações com a amizade. Muitas. Porque infelizmente, aquela amizade, aquela pessoa não tinha o seu coração em Deus. Sabe, a melhor amizade que nós podemos ter de fato é a amizade em Deus. Porque você sabe que aquela pessoa, ainda que ela erre contigo, ainda que ela discorde de ti, ainda que vocês discutam, ela tem princípios que não vai ferir a tua integridade, que não vai te machucar. E tudo aquilo que ela fizer, mesmo errando, vai ser buscando o teu bem, buscando a tua felicidade. E Deus nessa noite quer restaurar esses corações. Deus nessa noite quer restaurar essas histórias, muitas vezes feridas. Talvez você hoje não consiga se abrir a novas amizades. Talvez você hoje seja muito fechado, porque lá atrás, as pessoas que eram de fato para te dar conforto, que eram de fato para ser o teu amigo, a tua amiga, te apunhalaram pelas costas. E hoje você não consegue confiar em ninguém, porque lá atrás, aqueles que deviam te dar sustento, te abandonaram. Talvez os teus amigos lá atrás te traíram. Te traíram no relacionamento, te traíram talvez nos teus negócios. Como é difícil quando nós somos traídos, porque nós confiamos na pessoa, nós abrimos o nosso coração, e a pessoa como que pega o nosso coração e descarta. E é justamente esses momentos que Jesus quer nessa noite restaurar. Porque é isso que Jesus quer olhar nos teus olhos nessa noite e falar: eu não te chamo mais servo, mas eu te chamo amigo. Amigo querido, amigo com quem eu posso contar. E eu não sou o teu patrão, eu não sou o teu chefe, eu não sou o teu servo, eu sou o teu amigo. Quem tu podes contar? Com quem tu podes contar na aflição, com quem tu podes contar na tribulação, com quem tu podes contar na enfermidade, com quem tu podes contar em qualquer momento. Eu estarei lá, porque eu sou o teu amigo. Sabe, é isso que Jesus ele olha nos teus olhos nessa noite e diz: eu não te chamo mais servo, eu não te chamo mais empregado, eu não te chamo mais qualquer coisa, eu te chamo amigo. Amigo. Você não é simplesmente um filho qualquer, você é um filho amado, um filho querido, um filho amigo. Aquele a quem eu quero passar horas juntos. Sabe aquele amigo que você se encontra e parece que nunca é tempo suficiente para vocês botarem o papo em dia? Sabe aquele amigo que você se encontra e você pode passar ali a semana junto e sempre vai parecer que você ficou 2 minutos? É esse amigo que Jesus quer ser de você. Esse amigo que Jesus quer ser ao teu lado. Sabe, aquele amigo que de fato você pode sentar, conversar, abrir o teu coração, dividir o teu fardo, celebrar as tuas vitórias. Amigo. É quem Jesus quer ser hoje da tua vida, da tua história, do teu coração. Porque em Jesus nós encontramos tudo isso. Em Jesus nós encontramos aquele que nos acolhe, mesmo sabendo aquilo que nós fizemos de errado. Aquele que acredita em nós, quando nós falamos, nós queremos uma vida diferente. Sabe, porque nós já erramos e falamos: Jesus, me perdoa. E voltamos a cometer os mesmos erros, mas toda vez que nós falamos Jesus, me perdoa, Ele acredita e permanece ao nosso lado, arriscando toda a sua integridade. Assim como Ele fez, arriscou, perdeu, ofereceu em sacrifício a própria vida. Por quem?
por um amigo. Não existe maior amor do que aquele que dá a própria vida pelo seu amigo. E assim fez Jesus. E assim fez Jesus. Está entendendo? Para que qualquer relacionamento dê certo, é preciso existir amizade. Você pode buscar matrimônio, se não existir amizade vai dar errado. Você pode buscar maternidade, você pode, até mesmo, durante toda a sua vida você vai ser mãe e pai, isso ninguém pode mudar. Mas se não existir amizade no seu relacionamento para com os filhos, ou o seu relacionamento para com os pais, não vai dar certo. Não vai dar certo. Com os seus irmãos, não vai dar certo. Entenda, o vínculo da amizade ele é muito mais poderoso do que simplesmente um vínculo sanguíneo. Porque você pode ter o mesmo sangue que muitas pessoas, mas se ela não for tua amiga, de nada importa. Você vai talvez ver ela na Páscoa, no Natal, no Ano Novo, vai dar um abraço, vai dizer, oi, tudo bem, como é que tu tá? Mas ela não sabe as dores do teu coração. Ela não sabe quantas noites tu batalhou para hoje estar desfrutando daquilo que tu está vivendo. Porque um vínculo sanguíneo de nada importa se não existe amizade. Amizade. Já não vos chamo servo, já não vos chamo os pais, já não vos chamo irmãos, já não vos chamo os filhos, vos chamo amigos.